psicólogo, psiquiatra e psicanalista. Análise, terapia, psicoterapia ou consulta. Muitos nomes para pouco esclarecimento. Meu nome é Alana Sampaio, eu sou psicóloga e psicanalista. E hoje eu quero bater um papo com você explicando todas essas nomenclaturas psis. Eu sei, parece que são muitos nomes, mas eu vou tentar te explicar de uma forma prática. O psiquiatra, ele é um médico que fez medicina durante 6 longos anos e se especializou e fez uma residência em psiquiatria. Como nós sabemos, os médicos lidam com nossas partes físicas, fisiológicas, biológicas, orgânicas. E o psiquiatra, apesar de lidar com transtornos mentais, com nossa parte mental, ele também está olhando para este âmbito de uma forma biológica. Ele é instruído para entender o funcionamento do corpo diante da mente. Ou seja, ele pode fazer diagnósticos, ele vai te aplicar exames, ele vai investigar o caso, fazendo uma anamnese, uma entrevista, vai te acompanhar, vai indicar e prescrever uma medicação ou uma vitamina, que seja. Ele está ali olhando para suas partes físicas, ok? Quando a gente fala em consulta, a gente está relacionando ao psiquiatra, porque você vai lá atrás de uma consulta. Ele vai olhar o quadro histórico do paciente? Sim, mas ele não é instruído a entrar a fundo nas histórias pessoais do indivíduo, ok? Então, médico, consulta. Continuamos. Já o psicólogo, ele se formou na faculdade de psicologia. Depois de 5 anos de faculdade, ele se denominou psicólogo. Ou seja, dentro da faculdade, ele se forma psicólogo. Existiu uma faculdade antes. Por que eu estou frisando nisso? Porque o termo terapia, ele se popularizou. E hoje não é totalmente vinculado à figura do psicólogo. Existem pessoas que aplicam a hipnose, que fala que é terapia, constelação familiar, que fala que é terapia, massagem, dizem que é terapia, o simples fato de fazer algum hobby, alguma coisa que lhe dá prazer, estão denominando de terapia. Então, tô chamando a atenção disso, da faculdade, porque o psicólogo, ele é um profissional que passou por uma graduação durante 5 anos para se formar como tal. Além disso, ele é cadastrado em um CRP, num Conselho Regional de Psicologia, ou CFP, né, que é o nosso Conselho Federal de Psicologia. Não dizendo se isso é bom ou ruim, apenas pontuando de que sim, ele está dentro de um conselho. Ele tem um númerozinho de CRP e esse número valida e diz que esse profissional está apto a atuar como psicólogo. O psicólogo, dentro da faculdade, aprende algumas linhas teóricas, algumas abordagens. Quais são elas? Algumas delas. A Gestalt, a terapia cognitiva comportamental, que é a TCC, a psicanálise, a psicologia analítica de Jung, a behaviorista. E ele sai da faculdade e aplica dentro do seu consultório uma linha teórica da qual ele escolheu e logo em seguida está se especializando ou se especializou. Ok? Acontece que esse psicólogo, ele também se baseia nos diagnósticos, ele tem conhecimento sobre os transtornos mentais, assim como o psiquiatra, só que ele está lidando apenas com a parte mental, a parte da alma do sujeito, a parte dos comportamentos dele, e a partir deste lugar que ele vai guiar as sessões. Ele vai te escutar, ele não vai te julgar, ele vai manter o sigilo, lá que é o lugar em que você vai abrir o seu lado pessoal, as suas questões, as suas angústias, tentar lidar com isso, tentar organizar seus pensamentos. O psicólogo, ele não tá ali para te dar resposta nenhuma pronta, mas ele tá ali para te guiar e fazer com que você enxergue suas demandas, suas questões, os movimentos que você faz. Tudo isso dentro de uma ética. Ele também é capaz de diagnosticar. Ele também é capaz de dizer se você tem um transtorno, se você não tem. Mas em hipótese alguma, ele pode aplicar medicação. Ele também não pode aplicar florais. Ele não pode aplicar outra técnica
a não ser a psicologia. Entendeu? Então vamos lá. O psicólogo se formou em psicologia, aprendeu algumas linhas teóricas, algumas abordagens e se especializou e aplicou essas abordagens dentro do seu consultório. Ele é capaz de diagnosticar, de ter técnicas para lidar com seus transtornos. É lá que você vai lidar com o seu lado pessoal, mas em momento algum ele é instruído a aplicar medicação, florais ou qualquer coisa do tipo. Show? Vamos pro próximo. E a psicanálise, Alana? De onde vem a psicanálise? A psicanálise foi desenvolvida por Sigmund Freud, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já ouviu falar dele, que é o pai da psicanálise. E a psicanálise ela não precisa de uma formação acadêmica para se denominar um psicanalista. Você não precisa de faculdade de psicologia, de psiquiatria ou de nenhuma outra para se denominar um psicanalista. Apesar da gente estudar a psicanálise dentro da faculdade de psicologia, e tem até bastante outras profissões na qual dá uma pincelada na psicanálise, porém, não é algo que precisa de uma formação acadêmica. Por quê? Porque ela também tem o seu tripé, ela também tem a sua ética. E essa ética está ali ligada em estudo continuado da teoria. A gente não fala que existe uma formação em psicanálise, até porque é um estudo que vai para a vida toda. Então, se você quer ser psicanalista durante a sua vida toda, exercer a profissão a vida toda, você tem que estar ali em constante estudo sobre a teoria psicanalítica. É algo essencial. Sem isso, você é apenas um amador, um admirador de Freud, mas não pode se denominar um analista. E aí é onde está o nome também, né? Deixa de ser psicólogo, psiquiatra e passa a ser analista. Você passa a fazer análise. Por que análise? Porque está diante da vista de um analista e por se tratar de uma psicologia mais profunda. É algo que fala mais de dentro, é mais profundo. A gente lida com o inconsciente. O inconsciente é tudo aquilo que está reprimido, recalcado e que de certa forma nos move hoje em dia. Só que esse inconsciente, ele abre brechas. Que brechas? Atos falhos, xistes, os sonhos. Isso são brechas do seu inconsciente que faz, de certa forma, te guia hoje na vida. Então, muita coisa que você faz e não entende o porquê, o analista ele vai observar, ele vai analisar e vai lidar com você em uma análise, ok? Então, voltando. O tripé, ele tá ali numa formação continuada. Você também precisa estar em análise. Por quê? Porque você tem que aprender a lidar com o seu inconsciente, aprender a lidar com as suas questões para atuar como um psicanalista. Se você não faz análise, você não pode ser denominado um psicanalista. É algo que deve ser levado a sério. Além dos dois pontos, tô até cansada. Além dos dois pontos, tem a supervisão. A supervisão, ela é um outro psicanalista que está ali supervisionando os seus casos. Como assim? Ele está ali quando você tem alguma dificuldade, quando você está olhando para um caso, você não, vou levar isso para supervisão. E aí quando você leva, ele vai olhar. Talvez ele é um segundo olhar diante dos casos que você tem atendido. Ele vai olhar se você está fazendo mistura com suas questões pessoais e as questões do paciente. Ele está ali te supervisionando. Ele está ali abraçando ajudando com a sua ética para que você desenvolva um bom trabalho, seja um bom analista, saiba diferenciar o que é seu e o que é do paciente. Então, para ser um psicanalista, você precisa de um tripé. Qual é o tripé? Estudo continuado, fazer análise e supervisão. Entendeu? Então, vamos voltar do começo. O psiquiatra, ele é um médico e pode receitar medicação. Ele está ali para lidar com os transtornos mentais de uma forma biológica. O psicólogo, que é formado em psicologia, ele está ali para lidar com os transtornos mentais e questões do dia a dia, até mesmo,
de uma forma mental e comportamental. Não pode, de forma alguma, receitar medicação. Já o psicanalista, ele é formado através de um tripé, de uma ética própria, que é a supervisão, a análise e o estudo continuado da teoria, ok? No médico, você faz uma consulta, no psicólogo, você faz uma terapia ou uma psicoterapia, prestando bem atenção que ele é um profissional regulamentado através de um conselho, e o psicanalista, que você faz análise com um analista, enquanto você é um analisando. Entendeu? E tanto o psicólogo quanto o analista, eles não podem receitar a medicação, além de manter também a ética do não julgar, manter o sigilo, não falar sobre suas questões pessoais dentro da terapia. O espaço é totalmente de escuta do profissional e de fala do paciente. Não é em nenhum momento o lugar onde o profissional vai abrir suas questões, vai falar sobre si. Não, isso não pode acontecer nem dentro da terapia, da sessão de terapia com o psicólogo, nem dentro de uma sessão de análise com o psicanalista. Então, é um pouquinho disso tudo. Eu não sei se ficou muito claro, eu tentei ser um pouco mais prática, mas é um assunto que eu me empolgo para falar, além de ter muitos detalhezinhos. Então, eu acho que é isso. Isso tudo. Até a próxima!